Olá, queridos, Pai do Senhor, mais uma vez, dando continuidade aqui à nossa aula de hermenêutica e homilética. Hoje nós vamos tratar de ilustrações e também vamos falar sobre a introdução do sermão, o corpo do sermão e a conclusão. Ilustrar, conforme nos dá a entender o étimo do vocábulo, é lançar luz, ou, como infere o sentido latino, illustrare, sobre o assunto. A ilustração, portanto, serve para iluminar, esclarecer, tornar evidente. Que o pregador deve fazer? O pregador deve evitar ilustrações de décadas atrás. Qual o efeito da ilustração? Assim como a mensagem toca a mente dos ouvintes, a ilustração toca o coração dos ouvintes. A ilustração tem o poder de tornar o sermão visível. Os psicólogos dizem que a mente humana retém 90% do que vê e apenas 10% do que ouve. A ilustração aumenta a aprendizagem. Algumas fontes importantes de ilustrações. A primeira fonte importante de ilustração é a observação pessoal. Ou seja, cenas do dia a dia, fatos da vida real. Vamos observar que Jesus usou muito essa fonte de ilustração. A segunda fonte de ilustração é a natureza. Animais, plantas, fenômenos da natureza. A terceira fonte de ilustração é a experiência pessoal. Essa é a mais poderosa. A maioria dos ouvintes espera ouvir do pregador como ele está enfrentando os problemas espirituais. Mas cuidado, nunca seja o herói da história. É melhor que você seja o vilão. Quarta fonte de ilustração é a experiência dos outros. Quinta fonte de ilustração, a Bíblia. A própria Bíblia é uma fonte de ilustração. A sexta fonte de ilustração é o uso de histórias. A Bíblia é uma fonte de história. No sermão, é interessante ao elaborarmos um sermão, ou ministrarmos um sermão, melhor dizendo, é interessante nós fazermos uma introdução criativa. Uma introdução criativa. E todos nós sabemos que o sermão ele tem a introdução, o corpo da mensagem, ou desenrolar da mensagem e a conclusão. Então, a introdução tem que ser criativa. Eu quero trazer aqui algumas características da introdução. Primeira característica da introdução é atratividade. Atraente, chamar a atenção do ouvinte. As primeiras 25 palavras do sermão determina o sucesso ou fracasso do sermão. Recomenda-se que você não olhe para o papel, pelo menos na sua introdução. É interessante então observar isso aqui. As 25 primeiras palavras do sermão determinam o sucesso ou o fracasso do sermão. Então observe isso aí e a recomendação é que você não olhe para o papel, pelo menos na sua introdução. A segunda característica da introdução é a brevidade. Não passe de 15 minutos na introdução do sermão. 5 minutos pode ser muito. Você vai dosar de acordo com o seu propósito e o tempo. A introdução tem que ser breve, curta, objetiva e direta ao ponto. A introdução é comparada a uma pedra na vidraça. Faz barulho, pedaço de vidro para todo lado, mostra o que está acontecendo dentro e ninguém vê mais a pedra. E aqui eu quero fazer uma observação que tem aqueles pregadores que às vezes prega meia hora, 40 minutos e depois diz eu vou começar a pregar agora, ainda estuda a introdução. Na realidade a introdução ela deve ser breve, não é? Ela não pode ultrapassar aí 15 minutos na introdução. E às vezes 5 minutos pode ser muito, né? E uma coisa interessante é isso, é que a introdução é comparada a uma pedra jogada na vidraça. O pastor
Robson Marinho, ele diz isso no seu livro, A Arte de Pregar. Então, ela deve ser como uma pedra que é lançada na vidraça. Faz barulho, pedaço de vidro para todo lado, mostra o que está acontecendo dentro e ninguém vê mais a pedra. Outra característica da introdução, a terceira característica da introdução é a modéstia. Hoje vamos mostrar todos os aspectos da profecia bíblica. Não é verdade. Não tem como você mostrar em um sermão todos os aspectos da profecia bíblica. Ou seja, não tem como você esgotar um assunto em apenas um sermão. Então é interessante ter modéstia. A quarta característica da introdução é a coerência. Conectar sua introdução com o seu sermão. Não pode a introdução ser uma coisa e o sermão ser outra. A quinta característica da introdução é o bom senso. Evitar o escândalo ou sensacionalismo de dar gritos ou de trazer alguma fantasia exagerada. Bom senso é a quinta característica da introdução. O que evitar na introdução? O que evitar na introdução? Pedir desculpas. Quero pedir desculpas porque não tive tempo de me preparar. Quando um pregador diz isso no púlpito, o público que está preparado para lhe ouvir vai perceber que o pregador não tem nada para oferecer. Quero pedir desculpa porque não tive tempo de me preparar. Isso deve ser evitado na introdução do sermão. A segunda coisa que deve evitar na introdução é falsa modéstia ou falsa humildade. Ou eu sou a pessoa menos capaz ou menos culta desse auditório. Todo mundo sabe que isso é um pouco de hipocrisia, porque ninguém se sente a pior pessoa. Então, deve-se evitar aí a falsa modéstia ou a falsa humildade. Tem aqueles pregadores que acham que é ninguém ali, e isso acaba demonstrando uma falsa modéstia, uma falsa humildade. A quinta, a terceira coisa que deve evitar na introdução são expressões rotineiras. Aquelas expressões que todo mundo já ouviu. Quando começa a falar, o povo já sabe as próximas palavras. Exemplo, não tenho palavras para expressar a emoção deste momento. Então são palavras, são expressões rotineiras que antes de ele terminar de falar a expressão, todo mundo já sabe o que é que ele vai falar. A terceira coisa que deve evitar numa introdução, a quarta coisa que deve evitar numa introdução é piadas vulgares. O púlpito não é lugar para vulgaridade. Conclusão. A conclusão do sermão deve ser prática. Preparando o seu ouvinte para tomar uma decisão. A explanação do sermão prepara a mente do ouvinte. A ilustração prepara o coração do ouvinte. E a conclusão prepara a decisão do ouvinte. Na conclusão, deve-se ter apelo. Apelo é curto e direto. Depois do apelo, nenhuma palavra mais. Conclusão curta, rápida aplicação, apelo e senta. Tudo que disser depois do apelo começa a destruir o que foi dito antes. É interessante observar isso. Tudo aquilo que você disser depois do apelo começa a destruir o que foi dito antes. Cuidados na conclusão. Primeiro, nunca anuncie a conclusão. E para terminar, eu gostaria de terminar. Termine logo. Nunca anuncie a conclusão. Às vezes tem pregadores que ficam, já vou terminar, já estou concluindo, e prega mais meia hora, e prega mais 20 minutos, prega mais 40 minutos. Então, nunca anuncie a conclusão. Esse é o primeiro cuidado que você deve tomar na conclusão do sermão. O segundo cuidado que você deve tomar na conclusão do sermão, não repita o sermão na conclusão. Porque alguns pregadores frustrados por não alcançar o objetivo durante o sermão, na conclusão começa a falar tudo de novo. Se o sermão não foi bom, quando mais cedo terminar, melhor. Liberte o seu ouvinte. O terceiro cuidado que nós devemos tomar na conclusão, não inclua matéria estranha no sermão. Falar de fé e depois colocar outra doutrina no meio.
O quarto cuidado que nós devemos tomar na conclusão é não faça elogios ou agradecimento na conclusão. Agradeço ao pastor fulano de tal, ou agradeço ao pastor fulano de tal. Fazer anúncio, quebra o clima. Agradecer, isso deve ser